Ok, vamos mergulhar numa questão que, olha, tem intrigado pensadores por séculos. Como é que nós, com as nossas mentes tão limitadas, podemos sequer começar a falar sobre um Deus que é, por definição, ilimitado? Parece uma tarefa impossível, né? Mas é exatamente por isso que a gente precisa de um mapa, sabe? Uma forma de organizar o que a gente consegue saber sobre o caráter de Deus. E essa grande pergunta, não é? Não é só um quebra-cabeça filosófico, não. É a barreira que todo mundo enfrenta quando tenta entender o divino. E para tentar tornar o que parece incompreensível um pouquinho mais acessível, os teólogos foram criando um sistema, uma estrutura para nos guiar. Então, como se começa a mapear o infinito? Bom, uma das abordagens mais comuns e úteis é dividir as características de Deus, os seus atributos, em dois grandes grupos. Pensa nisso como se fossem os dois primeiros capítulos do nosso guia. A primeira categoria é a dos atributos chamados incomunicáveis. São coisas que pertencem só a Deus, tipo ser eterno ou estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A segunda é a dos comunicáveis. São qualidades que a gente consegue ver um reflexo em nós, como amor e a justiça. Parece uma divisão bem organizada, não é verdade? Pois é, mas é aqui que a história fica mais interessante. Essa classificação ajuda muito, mas ela não é perfeita. Na verdade, as linhas que separam essas duas categorias são bem mais borradas do que parece. E é justamente nessa área cinzenta, sabe? Onde as linhas se cruzam, que a profundidade real do caráter de Deus começa a se revelar. A realidade é muito mais complexa do que uma simples tabelinha com duas colunas. Pensa o seguinte: a gente pode ser sábio, mas a nossa sabedoria é tipo um copo d'água. A sabedoria de Deus é o oceano inteiro. Nós refletimos qualidades como amor, justiça, mas é sempre de uma forma limitada. O nosso conhecimento tem um fim, o dele não. Então, mesmo os atributos comunicáveis não são totalmente comunicáveis. E o contrário também é verdade. Mesmo aqueles atributos que parecem ser exclusivos de Deus acabam tendo um eco fraquinho em nós. Por exemplo, Deus é eterno, e nós fomos criados com um desejo pela eternidade, para viver para sempre. Deus é imutável, e nós temos uma identidade que permanece. São reflexos bem distantes, claro, mas eles estão lá. Bom, se até os atributos de Deus são tão complexos, isso levanta outra questão. Como é que um ser infinito se comunica com seres finitos? A resposta está na linguagem. Deus meio que se inclina para falar a nossa língua, usando o mundo que a gente conhece para se revelar. O termo técnico para isso é linguagem antropomórfica. Parece complicado, mas significa simplesmente que Deus usa conceitos que a gente conhece da nossa experiência, emoções humanas, coisas da natureza, papéis sociais, para nos ensinar sobre a natureza dele, que a gente não experimenta diretamente. É como se ele se abaixasse para falar a nossa língua. A própria criação vira um dicionário de metáforas. Ele é chamado de leão, que nos lembra de força e realeza, de rocha, mostrando sua estabilidade que não se abala, de sol, revelando sua glória que ofusca. Cada imagem da natureza é uma palavra que nos ensina alguma coisinha sobre ele. E o mesmo acontece com as nossas relações humanas. Ele é como um pai que protege e cuida, um juiz que age com retidão, um rei que governa com soberania, um pastor que guia. Cada papel que a gente entende na nossa vida nos dá uma janela para entender um pouco da dele. E aqui tem um ponto que é crucial. Essas metáforas não são só simplificações ou um jeitinho de falar. Elas são descrições verdadeiras, intencionais. Cada peça desse quebra-cabeça é precisa, mas nem todas as peças juntas conseguem nos dar a imagem completa do que é o infinito. Então, tá. O que tudo isso significa na prática? Essa estrutura teológica toda e essa linguagem de metáforas, elas não existem no vácuo. Elas nos convidam a enxergar o mundo inteiro e o nosso lugar nele de um jeito totalmente diferente. E este é o grande propósito por trás de tudo. O universo inteiro, desde a estrela mais distante até a menor sementinha, foi projetado para ser um grande palco. Um palco que reflete a glória e o caráter do seu Criador em cada mínimo detalhe. Esse salmo captura essa ideia de um jeito lindo, poético. É um chamado para que tudo e todos, dos monstros marinhos aos reis da terra, louvem a Deus. É um lembrete de que o caráter dele está visível em todo lugar, para quem tem olhos para ver. No fim das contas, a gente fica com esse paradoxo fascinante. A gente pode, sim, conhecer a Deus de forma verdadeira e confiável. O que ele revela é real. Mas,
Justamente por ele ser infinito, a gente nunca vai chegar ao fim. O que a gente conhece é só a pontinha do iceberg. Tem sempre mais para descobrir. Então, a grande reflexão que fica é essa: se o maior objeto de conhecimento que existe é, ao mesmo tempo, conhecível e inesgotável, o que isso significa para a nossa própria busca por sabedoria? Talvez signifique que a verdadeira jornada de aprendizado exige não só inteligência, mas também uma humildade e uma curiosidade que nunca, nunca se acabam.